Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca FUNEC, a Fundação de Ensino de Contagem. Infelizmente é uma banca que não disponibiliza muito suas provas passadas, mas a partir das provas que eu tinha aqui eu consegui separar algumas questões que são interessantes tanto na área do bacharelado como na área da licenciatura, até porque é uma banca que cobra bastante a história da educação física, né? Então, independente de ser bacharelado ou licenciatura, é um tema que acaba sendo recorrente nas duas áreas. Então vamos lá. Primeira questão. Sobre os papéis que foram atribuídos à educação física na escola, indique a alternativa incorreta. Outra característica que eu percebi dessa banca é que normalmente ela cobra nas questões a alternativa incorreta, né? Então é bom a gente estar sempre atento para não ir no calor do momento ali marcar a primeira alternativa que a gente vê, já que como ela pede a incorreta, vai ter algumas alternativas que de fato fazem sentido, né? Então prestar atenção em relação a isso. Então vamos lá. Alternativa incorreta, alternativa A. Preparação do corpo do aluno para o mundo do trabalho. Sim, de fato, se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, dá uma olhada na nossa aula sobre tendências pedagógicas da educação física, que a gente acaba falando sobre o período histórico da educação física aqui no Brasil, né? Desde o Brasil Império até os dias atuais. Então eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Eugenização e asepsia do corpo, alternativa B também correta, é característica da tendência higienista, né? Alternativa C, formação de atletas, também correta, principalmente na época da ditadura militar, né, na tendência esportivista. E alternativa D, instrumento de indisciplinarização do corpo, está incorreto justamente por esse prefixo in, né? A educação física de fato foi utilizada como um instrumento de disciplinarização do corpo, principalmente na tendência militarista. Então, a alternativa D é a incorreta dessa primeira questão. Vamos para a segunda. Sobre a avaliação na educação física, assinale a alternativa correta. Bom, a avaliação é um tema que a gente já trabalhou aqui, tanto nas questões comentadas lá no nosso Instagram, como em algumas aulas de resolução de questões, e temos uma aula específica sobre avaliação e tipologia dos conteúdos no módulo 1 do nosso curso online. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. Alternativa A. A avaliação deve utilizar instrumentos que resultem apenas em atribuir notas aos alunos e ignorem o processo de construção do conhecimento. Na verdade, a avaliação é muito mais do que atribuir uma nota, né? E sim, é todo um processo de aprendizagem composto tanto pelo professor como pelos alunos. Então, a avaliação não deve se restringir apenas a esses instrumentos que atribuem notas, né? A alternativa A é incorreta. Alternativa B. A avaliação deve ser integrada ao projeto político-pedagógico da escola. Perfeita. Alternativa B já é a correta. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa C. A avaliação não tem como objetivo analisar, verificar, diagnosticar, discutir e reorganizar o processo educacional escolar. Na verdade, isso é de fato a função da avaliação, né? Analisar, verificar, diagnosticar, discutir e reorganizar o processo educacional escolar. Alternativa D, a avaliação deve ser de utilidade somente para o professor, avançando assim no processo ensino-aprendizagem. Na verdade, tem que ser uma via de mão dupla aí, né? Tanto a avaliação serve tanto para o professor, para se basear a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, para planejar as suas aulas, e a partir disso é muito importante o papel do aluno também na avaliação, né? Então, a alternativa B, de fato, é a alternativa correta dessa segunda questão. Terceira questão. Há 5 conteúdos por excelência que devem ser abordados e desenvolvidos durante a formação dos alunos no contexto da intervenção da educação física escolar. Os conteúdos são, pronto, nessa questão ele pede basicamente os conteúdos trabalhados na cultura corporal do movimento. Se você tiver interesse nesse tema, dá uma olhada na obra Metodologia do Ensino da Educação Física, do coletivo de autores. Essa, para mim, é uma das principais obras da educação física escolar, então é uma leitura indispensável, principalmente para você que deseja realizar concursos públicos. Então vamos lá. Alternativa A,
Jogos, esportes, danças, lutas e os movimentos gímnicos ou ginásticos já é a alternativa correta, a alternativa A. Vamos ver o que é que tem de errado nas outras alternativas. Na alternativa B, a sabedoria não faz parte da cultura corporal do movimento. Alternativa C, os movimentos circulatórios. E na alternativa D, as lambanças. Então, a alternativa A, de fato, é a correta. Jogos, esportes, danças, lutas e ginástica. Quarta questão. A educação física no âmbito escolar vem mudando ao longo do tempo de acordo com os princípios éticos da sociedade e os projetos político-pedagógicos construídos em cada época. De acordo com essa afirmativa, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, uma questão sobre história da educação física, relacionando aí principalmente com as tendências pedagógicas da educação física. E mais uma vez, ele pedindo a alternativa incorreta. Então vamos lá. Alternativa A. A inserção da educação física no currículo do curso primário da Escola Pública Mineira, em 1906, foi motivada pela ideia de que ela seria capaz de higienizar, disciplinar e corrigir os corpos das crianças. Então, mesmo que você não saiba a história da educação física no curso primário da Escola Pública Mineira, sabendo a data, que é 1906, ainda como parte do Brasil Império, a gente sabe que a tendência em voga era a tendência higienista. Então, de fato, ela tinha essa ideia de higienizar, disciplinar e corrigir os corpos das crianças. Então, alternativa A, alternativa correta. Alternativa B. O processo denominado esportivização da educação física durante toda a segunda metade do século XX passou a ser pensada na escola como uma base da pirâmide esportiva nacional. Então, relembrando, na segunda metade do século XX, período da ditadura militar aqui no Brasil, de fato, o grande papel da escola era formar atletas, né? Então, ela seria a base da pirâmide esportiva nacional, alternativa B também correta. Alternativa C, a educação física sob uma nova ordem social na Europa dos séculos 18 e 19 foi fundamentada especialmente nos conhecimentos da medicina e na necessidade de constituição do Estado Nacional. Verdadeiro, essas são as bases da história da educação física, né? A medicina e o militarismo. Então, alternativa C correta. Alternativa D, então, já é a nossa alternativa incorreta, mas vamos ver o porquê aqui. No século XIX, a educação física foi incorporada ao currículo do ensino secundário brasileiro na forma de exercícios e trabalhando a corporeidade. Na verdade, nessa época, no início do século, no século XIX, não tinha esse objetivo de trabalhar a corporeidade, né? E sim eram trabalhadas principalmente a ginástica, alguns exercícios militares até, e também a esgrima. Então, a corporeidade não era o objetivo nessa época, sendo assim a alternativa D a alternativa incorreta dessa questão. Quinta e última questão, a capacidade que o organismo tem de manter suas funções constantes dentro de certos limites chama-se, é um conceito, uma questão que cobra um conceito básico aí da fisiologia, que é a homeostase, né? A capacidade do corpo se manter em equilíbrio. Que aí na questão ele fala de manter suas funções constantes dentro de certos limites. Então é todo o processo que o corpo faz de regulação para se manter em equilíbrio, que é nada mais, nada menos do que o conceito de homeostase, alternativa A. Então finalizamos por hoje essa nossa breve aula de resolução de questões da banca FUNEC. Se você tiver interesse em mais materiais como esse, pode seguir a gente no nosso Instagram, @concurso Física, a gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos. Aqui no nosso YouTube, se puder se inscrever, ajuda bastante o nosso trabalho. A gente sempre posta resolução de questões toda segunda-feira, algumas aulas de temas recorrentes e temas que abrangem o mundo dos concursos de uma forma geral. A gente também tem os nossos materiais específicos para preparação de concursos de educação física, tanto e-books como curso online com videoaulas. Você pode ter mais informações aqui no link da descrição desse vídeo. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail conc.edfisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.